Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas de grego intermediário, especificamente falando aí sobre o artigo. E nesse caso vamos falar sobre as posições adjetivas e os textos de ilustração, como o adjetivo nos ajuda a denotar as posições adjetivas. Gente, antes que alguém pense que o propósito, né, a gente tem aqui falado muito sobre essa questão gramatical, mas tanta questão gramatical, cadê eu quero texto, né, eu quero exegese e tal. Eu fico imaginando alguém pensando isso, porque é natural. Mas é importante lembrar, e eu já tenho ensinado há um tempo aí essa parte, e o que eu tenho notado é que não adianta você pular para a exegese. Não adianta você tentar já querer saber tudo da exegese, por exemplo, se você ainda não entende o texto. Você consegue me compreender? Às vezes, o que eu noto é eu quero fazer exegese. Mas, meu amigo, a exegese é feita de texto. É feita de análise do texto. Se você não entendeu o texto, você não entendeu a morfologia do texto e você não entendeu a sintaxe do texto, você vai entender o que para poder analisar? Você só consegue analisar o que você consegue entender. Você só consegue aprofundar-se naquilo que você entende. De que adianta você estudar teologia em japonês se você não sabe japonês? Entende? De que adianta você estudar? De que adianta você estudar, por exemplo, os meandros da teologia sistemática no nível já de mestrado e doutorado, se você isso tudo, sei lá, em francês ou em alemão, se você não sabe o que significa, por exemplo, a palavra as palavras em alemão ou em francês. Sabe? Não adianta, sabe? Então, às vezes eu noto isso. Então esse nosso esforço aqui, ele é um esforço para que nós venhamos a entender melhor o texto, para que finalmente a gente chegue na exegese. Não é que você é incapaz de fazer exegese, mas é o contrário. Se você fizer bem o trabalho da sintaxe, você entender bem qual é a morfologia do texto e as relações sintáticas do texto, você vai conseguir caminhar muito mais com relação à sua exegese. A sua exegese vai ficar mais rica, vai ficar mais profunda, vai ficar mais robusta. Essa é a ideia da exegese. Compreende? Então, se a gente puder avaliar essa questão de uma forma muito mais clara, vai ficar muito melhor para a gente. Entende? Então, por essa razão, eu já gosto de chamar a atenção dos alunos para que essa discussão gramatical ela não venha a ser uma discussão meramente inócua. Não, ela tem um propósito, ela tem um caminho. Existe uma ideia chamada masterização. Normalmente essa palavra é marcada para questões de áudio, né, e tal. Mas masterizar em algo é fazer aquilo 1, 2, 3 e ficar e só ir adiante depois, uma vez que você está masterizado. Eu gostei muito de uma palestra do Salman Khan. E esse autor, na verdade, ele é um professor. E ele é o fundador, né, da Khan Academy. Que é uma escola, né, basicamente de muita coisa. Eles ensinam muitos materiais ligados à escola. Inclusive,
eu herdei essa forma de escrever no quadro, digamos assim, escrever no slide desse cara, né? Desse professor. E ele disse que já tem muitos vídeos dele em português já que foram traduzidos, inclusive eles receberam aí um apoio da Fundação Lehman para a publicação dos materiais deles em português. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é o seguinte. Ele diz que, às vezes, antes de você masterizar, ele falando de matemática, de química, por exemplo, antes de você entender os conceitos, você vai adiante. Acho que ele deu essa palestra num TED Talk. E a ideia que ele queria dizer era o seguinte: se você tirar um 8 na escola, a teoria é que você entendeu 80% do conteúdo. Então você vai para frente, para a próxima série, no próximo ano, com 80%. E quando você chega no próximo ano, se você tirar 88, você vai chegar no próximo com menos 40%, digamos, do que se deveria chegar, né? E o que ele quer dizer é que você deveria passar adiante até você conseguir entender o suficiente e chegar no 10, e aí você passaria para o próximo nível. É claro que isso seria impraticável em alguns termos escolares, mas o princípio fica de você só passar para o próximo conteúdo uma vez que o seu anterior estiver bem trabalhado, bem solidificado. Então, com esse propósito aqui que a gente tem a ideia de trazer esses materiais aqui pra gente, para você poder entender por que eu estou aqui assistindo essas aulas aqui do grego intermediário, né? Tem um propósito. Por exemplo, nós temos aqui, pros tus archiereis. Pros tus archiereis. Então, Judas, um dos 12, foi ter com, e aí pros tu archiereis. Archiereis são os principais sacerdotes, certo? Archiereis são os principais sacerdotes. Um alto sacerdote ou um principal sacerdote, eles lideravam a religião judaica e eles eram os presidentes, né, do Sinédrio. O plural, eu estou lendo aqui o léxico, né? O plural denota os membros do Sinédrio que pertenciam a uma alta família, né? Uma família de sumos sacerdotes, de principais sacerdotes, certo? Então, só para que você tenha em mente essa questão aí. Muito bem. Então, o archiereis são os principais sacerdotes. E aí nós temos aqui o rina. Gente, rina é uma das palavras mais importantes que eu acho do grego, por mais que ela seja pequenininha, mas ela quer dizer muita coisa. Ela quer dizer propósito, finalidade, e sempre que ela aparece, ela tem um papel muito relevante dentro do texto. Então, ele foi ter com os principais sacerdotes rina para... E aí nós temos paradoi, certo? Paradoi autóis, para entregar a eles. Paradoi, até onde eu sei, é paradidome, exatamente. Entregar até no sentido de trair mesmo, tá? Então, é interessante porque é assim que Judas é descrito nos evangelhos. Em Mateus, nós temos a palavra paradidus. E essa palavra, que é o adjetivo, né? Ou seria literalmente aquele que entrega ou aquele que trai. É a palavra utilizada para descrever Judas. Judas, ou traidor, é Judas paradidus. Então ele foi ter com os sacerdotes para entregar para eles, certo? Para entregar, nesse caso aí, com essa conotação também de traição. O que eu quero
mostrar é que o verbo utilizado para entregar também é o verbo ele tem a mesma raiz da palavra para o traidor, certo? Inclusive no grego. Então, e no caso Marcos não usa a palavra traidor para didus. Ela aparece em Mateus, ela aparece em Lucas, ela aparece em João. Mas fica a questão aí com relação a isso, certo? Essa palavra paradidoi, o verbo entregar, ele é interessante, olha, ele aparece muitas vezes, esse verbo aqui. Ele aparece 119 vezes no Novo Testamento. É muita coisa. Então, para entregar, lembra que o lis no português tem a ideia de objeto indireto. Então, quem entrega algo ou alguém para alguém, ou para, e aí no caso, para entregar Jesus, entregar auton, né? Jesus, aí no caso, aqui nós temos Jesus, mas aqui nós temos auton, que é simplesmente o pronome. Então, para entregar para eles Jesus. Muito bem. Logo depois, nós temos aqui uma marcação importante ligada a Ho, Reis, Ton, Dôdeca. Ho, Reis, Ton, Dôdeca. Esse Reis, como nós o temos aí, em Marcos 14, 10. Da forma como nós o temos aqui, nós temos o seguinte. O Reis, ele seria o numeral, obviamente, né? Quase funcionando aí como substantivo. E aqui o adjetivo. E logo depois nós temos aí então o dôdeca, que é exatamente o adjetivo, né? Então seria Ho-Reis Ton Dôdeca. Ele é o literalmente, dos 12. Então, o que tem a ver aí a ideia do adjetivo do artigo estar aqui? O artigo está aqui, certo? O artigo está aí exatamente para mostrar que o que vem adiante é um adjetivo. Mas dôdeca é numeral, né? 12. Pois é. Mas ele é um dos 12. Ele é um desses que são designados como os 12. Então, esse artigo, ele marca a posição e a atribuição de função de dôdeca. Qual é a função? Adjetivo. E quem é que faz dele adjetivo? O artigo. Então, esse artigo tem a função de marcar, né? Tem um propósito de marcar a função de dôdeca como adjetivo. Marcar as posições adjetivais. Muito bem, vamos adiante aí. Nós temos aí Lucas 11:44. Vamos lá então. Lucas 11:44. Nós temos why he mean. Why he mean. Essa palavra why é o nosso I. Sem problemas entender isso aí, né? Aí nós temos he mean, I em relação a vós. I de vós. I de vós. I de vós. Hot, que significa o quê? Lembre que hot significa que, porque. Essa ideia aí vai ser trazida pelo hot. E aí nós temos vós que este, vós que sois, vós
este, hot este, vós que sois hos. Hos significa como. Então, ai de vós que sois hos. Como? Como o quê? Como tá mnemeia. Mnemeia tá adela. Literalmente, as sepulturas invisíveis. As sepulturas invisíveis. Interessante, né? Lucas 11:44. A palavra minemeion, que aqui está no plural, né? A palavra literalmente é minemeion. A palavra mine, que é um ita. A palavra minemeion, ela não vai aparecer tantas vezes no Novo Testamento, parece que não. É um número considerável. É um número considerável. 40 vezes. Certo? Aparece 40 vezes a ideia de sepultura. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi a palavra para invisíveis, que é adelos. Adelos. Certo? Adelos. E adelos, que significa não visto, certo? Ou invisível. Só aparece neste caso aqui adelos. Só aparece aqui em Lucas 11:44 e em 1 Coríntios 14:8. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha. Então, a ideia de a trombeta der som incerto, essa ideia aí de incerto é a ideia de adelon. Então é isso. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis. Cai, e o cai aqui não foi traduzido literalmente aí como e, certo? Mas aí nós temos anthropoi, hoi anthropoi, que é os homens. Aí a gente tem os homens, hoi peripatontes, certo? Os homens. E esse verbo aí é o verbo peripateo. E o verbo peripateo, no grego, peripateo, no grego significa eu ando. Mas se ele está em peripatuntes, é porque ele não significa eu ando. Ele significa aliás, ele se trata de um particípio. E como um particípio, ele precisa ser avaliado em termos de ser adjetival ou adverbial. Nesse caso, quando a gente tem ho anthropoi, hoi peripatuntes, nós temos os homens. Aqui foi traduzido como passam, então vamos traduzi-lo aqui provisoriamente dessa forma, mas na verdade ele é um pouco mais do que isso, certo? Então os homens passam, epano é a ideia de sobre, né? Literalmente aqui, sobre as quais, certo? Epano. Exatamente, é o advérbio, né? Sobre. E aí nós temos uk, udasin. Uk, oidasin, que é sem o saber. Literalmente, sem o saber. Nós temos aqui dois adjetivos que nos ajudam a entender essa parte de marcação de função, certo? Quais são os adjetivos, os artigos? Nós temos tá mnemeia, tá adela,
hoi anthropoi, hoi peripatuntes. Vamos olhar primeiro tá mnemeia, tá adela. A ideia é que, novamente, nós temos tá mnemeia, as sepulturas, tá adela, as sepulturas invisíveis. Tá adela é o nosso tá adela é a nossa construção mais importante. Por quê? Porque nós temos um artigo junto a um adjetivo. Na construção adjetival, isso é fundamental de saber. Por quê? Porque isso quebra as outras possibilidades. Depois que nós temos um artigo ligado ao adjetivo, nós temos necessariamente uma posição atributiva. E a posição atributiva é exatamente aquela que atribui, que dá um sentido, uma característica, uma atribuição para o substantivo. Mas acontece que aqui nós também temos um artigo. Ah, mas ele não era necessário. Realmente, ele não era necessário. Mas ele marca a posição atributiva. Esse é o papel desse artigo aparecendo aí. Só que a gente tem um outro artigo. Aliás, mais dois artigos aí, né? Nós temos hoi anthropo. Aliás, hoi anthropo. Anthropo, hoi peripatuntes. Então, os homens, literalmente, essa frase aí, essa expressão seria os homens andantes. Ou os homens que andam, certo? Os homens que passam. Por quê? Porque nós temos hoi anthropoi, substantivo e artigo e substantivo, mas depois nós temos artigo e particípio. Essa é a estrutura que você vê aqui, certo? Você vê hoi anthropoi, hoi anthropoi, hoi peripatuntes. Certo? Hoi anthropoi, hoi peripatuntes. Que estrutura é essa? Ela é a estrutura de um artigo. Então, nós temos artigo, nós temos substantivo, ok? Artigo, substantivo, artigo, particípio. Só que, se nós temos artigo, substantivo, artigo, particípio, isso significa que esse artigo que está antes do particípio, ele torna, preste atenção, ele torna esse peripatuntes, esse particípio, o que a gente chama de particípio adjetival. Por que ele é um particípio adjetival? Porque ele está atribuindo uma qualidade, uma atribuição, certo? Uma característica. Então, ele atribui característica. A quem? Ao substantivo. Então, se esse particípio ele está atribuindo características ao substantivo, o particípio está atribuindo características ao substantivo. Então, ele está funcionando como o quê? Está funcionando como um particípio adjetival, porque é isso que um adjetivo faz. Ele atribui características a um substantivo. Por essa razão, o que é que eu preciso saber aqui com relação ao artigo? Esse artigo é um artigo marcador de função. Por quê? Porque ele está aqui para tornar... Acho que eu risquei demais, né? Ele está aqui para tornar este nosso amigo particípio em um particípio adjetival. Por isso que ele é um marcador de função. Ele marca esse particípio
como uma função adjetival. Esse é o papel do adjetivo nesse caso. Ok? Ficamos por aqui. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula. E valeu!